quero ler juntamente com a igreja aqui, a partir do versículo de número 2, 1 Pedro, versículo 2 a seguir, até o versículo de número 11, diz assim: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, e que se não pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados, na virtude de Deus, para a salvação já prestes para se revelar no último dia, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual, não havendo visto a mais, no qual, vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Amém? Vamos repetir todos o versículo de número 9. E alcançando o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Vamos orar. Deus, te louvamos e te agradecemos por estar diante de ti. Estaremos neste momento transmitindo a tua palavra, os ouvidos dos teus filhos e filhas neste lugar. Senhor, nos conceda a graça, a inspiração e a direção do teu Espírito para transmitir a tua verdade, para que cada vida seja edificada e que o teu Filho Jesus seja glorificado sobre este lugar. Em nome de Jesus, eu te peço e te agradeço. Amém. Pode sentar, meus irmãos. Quero terminar a leitura no versículo 10, que diz assim: da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo, ou que ocasião de tempo, o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir. Amém? Meus irmãos, essa palavra introdutória do livro de 1 Pedro, essa carta, ela foi direcionada a um grupo de irmãos que eram de várias cidades, que pertenciam à Ásia Menor. Se você pegar o capítulo 1, no versículo 1, Pedro, ele vai se identificar dizendo: apóstolo de Jesus Cristo, Pedro, aos estrangeiros que estão dispersos. E aí ele continua dizendo: aos irmãos que estão dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e Bitínia. Então essa carta era uma carta circular. Ela deveria chegar a todos os irmãos que estavam dispersos. Certamente essas igrejas que nasceram, elas são frutos do ministério do próprio apóstolo Pedro, quando ele trouxe o seu grande sermão no livro de Atos dos Apóstolos, no dia de Pentecostes. Porque haviam pessoas de várias nacionalidades naquele contexto, inclusive pessoas da Galácia, de Ponto, da Ásia e de Bitínia. Ou seja, ele manteve um contato com esses irmãos e, por vontade de Deus, em inspiração divina,
olhando todo o cenário que estava desenhado lá no período do primeiro século da igreja, por volta do ano 60 depois de Cristo, o Espírito de Deus o leva a escrever essa carta. E ele vai dizer no versículo de número 2, que esses irmãos que estavam dispersos, que ouviram a palavra e que deram crédito à mensagem, eles estavam em uma posição diante de Deus muito especial. Por isso que ele vai usar a expressão de eleitos de Deus. Ele vai dizer para eles assim: vocês que ouviram a mensagem, que creram na mensagem, hoje vocês estão dentro de um contexto de eleição. Deus escolheu vocês para um propósito. Deus escolheu vocês para que vocês possam cumprir algo na presença dEle. Deus escolheu vocês para que vocês possam levar o seu nome, serem porta-vozes dEle. E como é que Deus elegeu essas pessoas? Deus elegeu essas pessoas dentro do contexto que Pedro chama de pré-ciência, ou conhecimento antecipado. O que isso significa? Significa que Pedro tinha conhecimento e entendimento de que Deus, Ele é um Deus onisciente, e que Deus é um Deus eterno, e que Deus não é pego de surpresa em momento nenhum da história do homem ou da trajetória do curso da história da humanidade. Mas Deus, Ele está dentro de um contexto de soberania, olhando para a humanidade, olhando para os homens e esperando a manifestação desses homens no sentido de o buscar, no sentido de o conhecer. Assim, os homens que buscam a Deus e que conhecem a Deus, eles podem experimentar uma coisa chamada graça de Deus. Eles podem experimentar uma coisa chamada favor de Deus. Eles podem experimentar uma coisa chamada misericórdia de Deus, bondade de Deus. E assim, essas pessoas que estão dispersas, eles estavam dentro desse contexto de eleição. Então Pedro vai chamar a atenção deles para dizer: Deus elegeu vocês, Deus chamou vocês e Deus escolheu vocês para viverem em uma posição diante dele e diante da sociedade do tempo em que vocês estão vivendo. Então vocês precisam responder por fé essa chamada de vocês, e vocês não podem responder por vista. Por quê? Porque Deus escolhe homens e mulheres que por fé na sua palavra aceitam o desafio de servir. E como é, pastor, que isso se sucede? Olha o que o texto diz: vocês estão eleitos segundo a presciência de Deus Pai, e vocês foram chamados e vocacionados para viverem uma vida em santificação do Espírito e em obediência. Obediência à aspersão do sangue de Jesus Cristo. Por quê? Porque se vocês conduzirem a vossa vida assim, duas coisas estarão sobre vocês. Primeiro, a graça de Deus vai estar sobre vocês. E segundo, a paz de Deus vai estar sobre vocês. E vocês tendo a graça e a paz de Deus sobre vocês, essa graça e essa paz será multiplicada. E quando que a graça de Deus é multiplicada? Ou quando que a paz de Deus é multiplicada? Quando você está dentro de um contexto de extrema provação. Você tem uma visão panorâmica, uma visão horizontal, uma visão mais ampla do que é o amor de Deus e do que é a graça de Deus. Agora preste atenção, irmãos. Eu quero que você abra a Bíblia comigo, livro aos Hebreus. Abra comigo, por gentileza, lá no capítulo de número 11. Nós temos um cenário hoje no mundo e dentro dos contextos evangélicos, aonde as pessoas, elas querem que Deus faça, que Deus haja, que Deus trabalhe em favor delas, que Deus intervenha
que Deus manifeste algo em favor das vidas dessas pessoas. E essas pessoas estão constantemente buscando receber algo de Deus no seu contexto material, financeiro, familiar, no sentido social, deixando muitas das vezes de perceber qual é o principal objetivo da chamada e da vocação de Deus dentro do contexto da eleição. Porque Deus não elegeu os crentes, os salvos deste mundo para serem ou usufruírem do melhor deste mundo. Não, Deus chamou o seu povo nesse mundo a fim de cumprirem uma grande missão, uma grande chamada, uma grande vocação. É para isso que Deus chamou a igreja. Por isso se reproduziu isso lá no Antigo Testamento. E nós vamos perceber no Antigo Testamento que essa chamada dada por Deus lá atrás, irmãos, ela desempenhou na vida de muitos homens e mulheres o desafio de, ainda que eles não viram cumprimento de promessa, eles permanecerem firmes e constantes. Amém. Dentro de um propósito que Deus colocou para eles. Olha o que diz aos Hebreus capítulo de número 11, versículo 13, diz assim: todos esses morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas eles viram a promessa de longe e acreditaram nelas. Então eles abraçaram as promessas e confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Olha o que diz o versículo de número 39. Todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, promovendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Aí a pergunta é: quais foram as promessas que esses homens viram ou receberam de Deus? O texto ele vai mostrar um exemplo lá no capítulo de número 11, versículo de número 22. Olha o que diz: pela fé, José, próximo da sua morte, ele fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem de seus ossos que estavam sepultados ou seriam sepultados no Egito. O que é que José estava vendo? Ele estava vendo Deus intervindo num tempo e tirando o povo de Israel do cativeiro do Egito. Ele estava vendo Deus tirar e conduzir esse povo até a terra prometida. Ele estava vendo Deus levar uma geração que nasceu muito depois dele a usufruir e colher e comer do que ele tinha de melhor na terra prometida. Ou seja, José não comeu dos frutos da terra que mana leite e mel, mas ele viu, ele reconheceu, ele creu, e isso fez ele ser um crente diligente ao ponto de vencer todas as adversidades que vieram sobre ele, seja no âmbito da sua família, com seus irmãos, seja no contexto na prisão, sendo caluniado e esquecido, dentro da casa de Potifar. Em todos os contextos ele recebeu aprovação, mas em todas elas ele manteve a sua fé, a sua confiança, olhando para o principal, o objetivo maior, que era o grande livramento e o resgate do seu povo. Olhando José, você desce o versículo de número 23,
você vai observar que pela fé, Moisés ele nasceu e foi escondido por 3 meses pelos seus pais, porque viram que ele era formoso e não temeram o mandamento do rei. Esse Moisés, sendo o filho de um hebreu, não poderia sobreviver após o seu nascimento, mas sobreviveu. Esse Moisés, ao ser colocado no cesto e descer o Nilo, ele não sobreviveria no Nilo por causa dos crocodilos, mas sobreviveu. Esse Moisés, ele foi colocado dentro do palácio de Faraó para ser instruído e ensinado dentro da tradição e das leis egípcias, mas ele não perdeu a sua fé, a sua identidade, o seu compromisso. Ele não perdeu de vista o que Deus colocou diante dele. E o que é que Deus colocou diante de Moisés? Não foi uma coroa para Moisés, não foi um trono para Moisés, não foi um nome conhecido de Moisés. Deus colocou diante de Moisés o projeto dele, o plano dele. E qual era o plano? Tirar aquele povo da terra do Egito e levar para a terra prometida. E Moisés, mesmo enxergando esse plano da parte de Deus, olha o que ele fez. Versículo de número 24. Pela fé, Moisés, sendo já grande, ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó. E o que ele fez? Para demonstrar que ele não aceitaria ser um faraó. Olha só, irmãos, quem não gostaria de ser um grande governante, um grande líder mundial? Quem não gostaria de sentar num trono? Quem não gostaria de ser reverenciado como um Deus? Porque Faraó era tido como um Deus sol, era adorado, reverenciado como um Deus na terra. Moisés, mesmo dentro desse contexto, ele não permitiu que o seu coração se desviasse do propósito, do objetivo que Deus tinha através da vida dele. Ele aceitou. O texto diz que ele se recusa. Ele escolheu antes ser maltratado com o povo de Deus do que ter por um instante de tempo apenas o gozo do pecado. Nós precisamos, irmãos, como igreja, nos dias atuais, se posicionar neste mundo. Precisamos nos posicionar como filhos de Deus neste mundo, como filhas de Deus nesse mundo. Precisamos nos posicionar como servos de Deus neste mundo aqui. Precisamos nos posicionar como filhos da luz neste mundo aqui. Precisamos nos posicionar como esses homens aqui fizeram no passado. E eles fizeram isso no passado com qual finalidade? Fizeram por um propósito maior, esquecendo dos seus próprios interesses. Amém. Quem escolheria ser maltratado? Quem escolheria rejeitar um trono? Quem escolheria não aceitar um título? Porque Faraó era título. Quem aceitaria ou rejeitaria tal benesses que os homens podem oferecer ao troco de servir a Deus dentro de um propósito e um chamado? Sabe o que faz esses homens se posicionarem dessa forma? É eles entenderem duas coisas. E eu quero que você entenda isso aqui. Esses homens e os demais heróis da fé, eles tinham a perfeita consciência de que eles eram peregrinos e forasteiros. É o que diz o versículo de número 13. Todos esses homens, José, Moisés, quando nós falamos e podemos elencar Abraão, Isaac, Jacó, Raabe, quando nós elencamos aqui Baraque, Sansão, Jefté,
Quando nós elencamos dentro desse contexto Davi, Samuel, os profetas, todos esses homens aqui pela fé, eles aprenderam que eles estão aqui de passagem, que a nossa vida neste mundo aqui é passageira, que a nossa vida neste mundo aqui é temporária. Nós não vivemos apenas para estudar, não vivemos apenas para ter currículo, não vivemos apenas para ter diploma, não vivemos nessa vida aqui apenas para ter um título ou um nome. Não é esse o propósito maior de Deus na vida de um homem. O propósito maior de Deus na vida de um homem é que ele veja com os olhos da fé o que Deus tem preparado. Nesse contexto, olha o que o texto ele vai dizer: entendendo que somos estrangeiros. O que é alguém estrangeiro? Aqui eu tenho uma pessoa que é estrangeira em nosso meio, está ali, o Andras. O Andras, ele é estrangeiro. Estrangeiro é alguém que pertence a outra nacionalidade, é de um outro país. Qual é a nacionalidade do irmão, da irmã? Qual é a nacionalidade da igreja? Aonde está a nossa pátria? Aleluia! Para onde é que a igreja está indo? Eu tenho que responder isso, porque se eu não responder essas perguntas, irmãos, eu vou ficar como o povo no Egito. Quando sai, vai até o deserto, mas não entra na terra prometida. Esses homens aqui, eles enxergaram, eles viram as promessas de longe. E o texto no versículo 13, ele diz: eles pela fé, eles receberam a promessa. Sabe aquela expressão, eu tomo posse? Eu tomo posse é você verdadeiramente, no sentido literal, abraçar aquilo. E abraçando aquilo na tua vida, aquilo te forma para você um objetivo de vida. Qual é o objetivo de vida que nós temos colocado diante de Deus quando ouvimos a palavra do Senhor, quando ouvimos o Evangelho e quando entendemos que alguém morreu por nós e nós precisamos retribuir tal sacrifício pelas nossas vidas? Quando você percebe que precisamos olhar como esses homens olharam, os heróis da fé, o texto ele vai dizer que eles viram as promessas, e no versículo 39 ele diz: todos eles não alcançaram a promessa. Qual foi a promessa que eles não alcançaram? Qual foi a promessa? Abraão era rico ou pobre? Tem gente que diz que rico não aceita Jesus. Aceita. Tem gente com muito dinheiro que quer uma oportunidade para ver Jesus. Aleluia. Lembra de Zaqueu? O que Zaqueu queria? Ele não queria casa, ele não queria carro, ele não queria emprego, ele não queria cura, ele não queria libertação, ele não queria uma oportunidade no mercado. Não. Ele subiu a uma figueira brava, cheia de espinho. Quantos ai ele deu até chegar lá? Não sei, mas deve ter dado muito ai até chegar lá em cima, porque ele era de baixa estatura e ele não veria Jesus certamente por causa da multidão e desse obstáculo do seu tamanho. Então tem a figueira brava, então ele se esforça e sobe, e ele está determinado no seu coração ver Jesus. E aí você percebe uma das coisas mais importantes desse texto de Lucas capítulo 19. Ele, antes mesmo de manifestar qualquer palavra em direção a Jesus, Jesus já olha para ele, chama ele pelo nome e diz para ele assim: Zaqueu, hoje me convém pousar
São poucas as pessoas que receberam Jesus. E a Bíblia diz que Zaqueu, ele desceu depressa e ele recebeu Jesus gostoso, com alegria no coração e na alma. Por quê? Porque a promessa que Deus fez lá no Antigo Testamento, que esses homens aqui viram de longe. Glória! Zaqueu estava tendo a oportunidade de receber na casa dele. Qual é o resultado, irmão, quando Jesus ele entra na casa de alguém? O resultado é que esse alguém instantaneamente ele vai passar por uma introspecção interna e ver tudo aquilo que está errado na vida dele, e tudo aquilo que precisa mudar, e tudo aquilo que ele precisa deixar. Porque não basta receber Jesus em casa, precisa deixar Jesus dentro de casa, precisa fazer com que ele permaneça na casa e faça morada nessa casa. Porque vir à igreja é fácil, vem a pé, vem de carro, vem de ônibus, vem de Uber, os pés traz. Se não tiver pé, alguém pega no colo e traz. Mas Jesus entrando na vida, entrando na alma do homem, fazendo morada, irmão, é para aqueles que querem vê-lo verdadeiramente, não aqueles que querem somente experimentar as promessas de Deus e ficar na beira da mesa comendo migalha de pão que cai. É isso, ele não quer. Não é digno dos filhos lançar o pão dos filhos aos cachorrinhos, não é? Ela diz: sim, Senhor, mas os cachorrinhos também comem das migalhas. Come, irmão, mas o bom é sentar na mesa. E é exatamente isso que eles estavam vendo no Antigo Testamento. Aleluia. Quando o Senhor ele fala com Abraão, dizendo: Abraão, você é velho, a sua esposa é velha, você não pode ser pai, a sua esposa não pode ser mãe, mas eu tenho uma promessa na sua vida, Abraão. Qual é a promessa, Senhor? Você vai ser pai. Como que vai ser? Sara diz: como vai ser? Porventura haveria alguma coisa demasiadamente impossível para o Senhor? Não, irmão, para Deus tudo é possível. Quando Deus ele resolve agir e intervir na história do homem, porque ele tem um plano maior, um projeto maior. Deus ele abre a matrida estéril, faz o velho ficar viril e poder engravidar a esposa para dar a ela um filho, e esse filho vai gerar alegria, porque filho de promessa ele gera alegria e não gera dissabor na vida do homem e da mulher de Deus. Então Abraão se alegrou na presença de Deus, e Deus diz: eu vou cumprir a minha promessa. Abraão diz: o que eu preciso fazer? Tenha fé. E quando vier a diversidade, tenha fé. E quando o problema aparecer, tenha fé. E quando tudo estiver dando errado, tenha fé. E a Bíblia diz no livro aos Romanos que Abraão, ele via a dificuldade, a adversidade, o problema, e ele ia dando glória a Deus. E a Bíblia diz que ele dava glória a Deus e ele era fortalecido na fé. Ele dava glória a Deus e Deus ia renovando as forças. Abraão encontrou com Deus com quase 100. Abraão morreu com 165 anos de idade. Ou seja, ele caminhou mais 65 anos dando glória a Deus e aleluia. E depois que a Sara morreu, Abraão ainda teve força para casar e ainda teve força para ter mais filhos, e Deus foi glorificado na vida desse homem. Mas ele só viu a promessa de longe. Isaac nasceu, cresceu, agora já está um jovem, e Deus fala com Abraão: Abraão, me dá o seu filho. O que, Senhor? O seu filho. Pode ser Ismael? Não. Isaac. Senhor, é o meu único filho, mas eu quero ele. O Senhor quer para quê? Sacrifique. Aleluia. Eu vou dizer uma coisa para os pais aqui nessa noite: não coloque o seu filho como impedimento, um embaraço para você servir, para você cumprir o propósito de Deus na sua vida. Aleluia. Os filhos
são herança do Senhor. Os filhos não são seus. Deus te permite criar, educar, ensinar, instruir, mas os filhos são herança do Senhor. E os filhos são flechas na mão de um valente, quando o pai e a mãe têm temor a Deus e não perde de vista o propósito de Deus, que foi dado a eles a missão de instruir e de ensinar os seus filhos no caminho. Abraão, Deus chama Abraão e diz: Abraão, eu quero seu filho, seu único filho Isaque, que você me ofereça a ele em sacrifício. Abraão não vai consultar sua esposa, porque certamente Sara não deixaria levar Isaque. Abraão também não vai contar com antecedência o que ele vai fazer com Isaque. E isso vai demonstrar que Isaque ele era um filho obediente. Ele era um filho que não questionava. O pai disse: meu filho, nós vamos ir numa jornada hoje, numa missão, porque nós vamos sacrificar ao Senhor. Isaque prontamente ele atende o pai e vai com seu pai em obediência. Chegando um certo período, um certo tempo, uma certa distância, Isaque ele olha para o pai e diz: pai, nós vamos sacrificar onde? É um desses montes aqui, meu filho. Abraão olha para os seus servos e diz: fique aqui, que eu e o moço vamos subir e vamos adorar a Deus e voltaremos. Aleluia. O que Deus pediu? Isaque. Deus queria Isaque como sacrifício. O que Abraão estava dizendo para Deus e para os servos dele? Eu vou subir e vou lá adorar. E vou. Isso é fé. O que você precisa fazer? Por mais que seja dar um ponto final em algo, mas nas leis da gramática, você pode colocar depois do ponto final o quê? Vírgula. E quando você põe a vírgula, é porque não encerrou. Isso é fé. Qual é o diagnóstico? Qual é o decreto? Qual é a sentença? Qual foi a palavra? O que disseram? O que estão falando? O que estão determinando? Tem ponto final? Acredite, Deus pode fazer uma vírgula depois do ponto final. Abraão ele vai subir porque ele crê. Abraão ele vai oferecer o seu filho, ele determinou, ele vai cumprir, porque ele acredita no Deus ao qual fala com ele. Abraão ele não viu a glória de Deus, Abraão não viu a imagem de Deus, Abraão não foi levado ao céu para ver os anjos, para ver nada. Abraão ele está caminhando com Deus pela fé. Abraão está servindo a Deus porque ele acredita no Deus invisível, porque ele acredita num Deus vivo e verdadeiro. É por isso que ele está indo. Pode chamar de louco, mas ele sabe o que ele está fazendo. Quando ele começa a subir com o filho percebe e diz: pai, tem tudo aqui para o sacrifício. Isso mostra que Isaque ele era instruído em sacrifício. Ele sabia quais eram os elementos do sacrifício e os elementos do culto. Ele diz: pai, está tudo aqui. Tem o cutelo, tem a lenha, tem o fogo, mas cadê o sacrifício? O que Abraão responde? Deus proverá para si o sacrifício. Abraão está crendo ou não? E por que você não está crendo? Por que baixa a cabeça? Por que retrocede? Por que desanima? Por que destrói e desfaz aquilo que está fazendo dentro de um contexto da vontade de Deus? Por quê? Irmãos, seja firmes e constantes diante de Deus. Nós estamos aqui como peregrinos e forasteiros. Aqui é só uma temporada. A temporada final da igreja não é aqui. A temporada final da igreja ainda vai acontecer, vai suceder. Um dia na eternidade, todos, desde Adão, desde o Abel, o primeiro mártir que nós temos na Bíblia, até o último salvo com o nome escrito no livro da vida, todos
sua morada, na sua pátria verdadeira, da qual o Senhor foi preparar lugar. E é isso que deve te motivar, é isso que deve trazer para você alegria, para você vencer, para você suportar as adversidades do dia a dia e colocar no Senhor a sua confiança. Abraão vai até o seu filho Isaque e diz para Isaque: Deus proverá para si, meu filho, o holocausto do sacrifício. Mas vai passando o tempo, irmãos. Ele diz: Isaque, vai preparando o altar. Ele prepara o altar. Ele colocou a lenha, organizou, ele pegou o fogo, ele pegou o cutelo, e ele diz: pai, cadê o animal para o sacrifício? Agora é a parte mais difícil que Abraão vai ter que falar. O texto não vai dizer o que ele disse, mas a gente vai conjecturar. Abraão, ele não vai lamentar. Ele vai dizer para Isaque: Isaque, meu filho, Deus quer você como sacrifício. Sabe o que Isaque responde? O texto não fala, mas certamente ele deve ter dito a Abraão da seguinte forma: Deus é o autor da vida, pai. O Senhor não podia ser pai, a minha mãe não podia ser mãe. Não foi Deus quem prometeu, e eu não estou aqui. A vida não é um dom de Deus. Deus pode dar e Deus pode tirar. Se Deus me quer como sacrifício, eis-me aqui. Deus Todo-Poderoso. Abraão não vai forçar Isaque a deitar sobre o altar. Abraão não vai forçar Isaque em momento algum da sua trajetória. Ele está indo voluntariamente, porque ele sabe que ele está indo a adorar. Abraão, ele prende o seu filho pelas pontas. Imagina o coração de um pai ter que sacrificar o seu próprio filho. Levanta o cutelo, fecha os olhos certamente, ele não queria ver, mas quando ele vai descendo no cutelo, na mesma hora o céu abre e uma voz do céu diz: Abraão, Abraão, não faça tal coisa. Olhe para o lado. Ele olha. Quando ele olha, Deus abriu uma janela para o futuro. Sabe o que Abraão está vendo? Ele está vendo um cordeiro sendo preso pelas pontas, se entregando voluntariamente para derramar o sangue dele pela sua vida, pela minha vida. Um dia serve, um dia sai. Quando você lê João capítulo 8, irmãos, Jesus ele vai dizer para os judeus: vocês não fazem a vontade de Deus, porque vocês não são de Deus, porque a palavra de Deus não penetra no coração de vocês. Eles vão dizer para Jesus: não, não é isso, nós somos de Deus, nós temos Abraão como pai, seguimos a lei. Jesus vai dizer: se vocês fossem da descendência de Abraão, ou se vocês fossem servos de Moisés e discípulos dele, vocês não fariam isso que vocês querem fazer comigo. Jesus ele olha para eles e diz assim: olha, Abraão, antes mesmo dele existir, eu sou. Eles olham para Jesus e dizem: você não tem 50 anos, como que você está dizendo que você viu Abraão? Lembra da visão no Monte Moriá? Lembra do cordeiro preso pelas pontas? Lembra quem era que estava falando com Abraão quando ia imolar o seu filho? Era o próprio Deus. Ali estava o Pai, ali estava o Filho e ali estava o Espírito Santo, e todos os anjos do céu estavam olhando. Por que estavam olhando, irmão? Porque naquele contexto ali Deus iria dar prosseguimento à grande
Por que você é crente? Por que você serve a Deus? Porque Deus tem promessa de salvação para minha vida e para a tua vida. Então você precisa fazer como fez Abraão, como fez Moisés, como fez José, como fez os heróis da fé. Ou seja, olha a promessa, abraça ela, prenda ela, guarde ela e vai adiante. Por quê? Porque Deus, Ele trará o misericórdia e o seu perdão sobre nós, para alcançarmos a finalidade da fé, que é a nossa salvação. Abraão, ele vai olhar e ver. Ele diz: desamarra o cordeiro, coloca no lugar de Isaac e desce com Isaac. Aqueles homens talvez olharam assim e falaram: como é que vocês pegaram um animal e sacrificaram? Nós não trouxemos animal aqui. A resposta de Abraão: Deus proveu o cordeiro. Sabe qual é a resposta, irmão, que a gente dá para o pecado? Deus já proveu o cordeiro, e o sangue de Jesus, ele nos purifica de todo o pecado. O Espírito de Deus que cada um de nós recebeu, ele nos levantou para vivermos uma vida de santificação, para que Deus seja glorificado através da igreja. Somos peregrinos, somos forasteiros. E eu termino a mensagem aqui, no capítulo 1 de 1 Pedro, diz assim: dessa salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada. Eles indagaram qual foi o tempo, ou qual era a ocasião que o Espírito de Cristo estava neles, e indicavam anteriormente, testificando os sofrimentos que haviam de vir sobre Cristo, qual era a sua glória que haveria de vir, para que eles pudessem seguir. O texto diz lá em Hebreus que eles viram, mas Jesus não veio no Antigo Testamento, Jesus veio no Novo Testamento. Hebreus vai dizer: na dispensação dos tempos, ou na consumação dos tempos, o Filho de Deus se manifestou. Qual foi o objetivo? O objetivo nos colocar de pé como igreja, para vivermos para a glória de Deus e adoração do seu nome. Então que a sua vida diária, ela seja uma vida de devoção sincera, entregue em espírito e em verdade a esse Deus. Por quê? Porque Ele tem no céu preparado um local, uma morada eterna, mas só entra lá quem tiver o nome escrito no livro da vida. E quando você lê os heróis da fé, Abraão aqui é uma reprodução do livro da vida. Quando você lê os heróis da fé, você vai encontrar. Quando você chegar no céu, não se espante de você encontrar Raabe lá. Quando você chegar no céu, não se espante de você ver Ruth lá. Quando você chegar no céu, não se espante de ver Abraão, Isaac e Jacó, porque Deus é Deus de vivos e não Deus de mortos. Deus é Deus daqueles que são peregrinos. Deus é Deus daqueles que são forasteiros, mas daqueles que têm identidade com o céu. Ou seja, aqui na terra vivam os valores do reino, aqui na terra pratique os valores do reino, aqui na terra cultive os valores do reino. Por quê? Porque são esses os valores que são firmados para se viver na eternidade. Ninguém que não viva uma vida de santidade aqui vai poder ver o Senhor. Portanto, segue a paz com todos, segue a santificação, porque sem ela ninguém verá o Senhor, mas com ela todos que são puros de coração verão a Deus. E essa pureza é o sangue de Cristo que purifica as nossas vidas. Amém? Fique de pé.